Bem-vindo ao Fragmentos Vivos, onde as histórias esquecidas pelo tempo voltam à vida. Hoje, vamos revelar o mistério de uma cidade megalítica que desafia tudo o que sabemos sobre civilizações antigas, uma metrópole colossal erguida quando a humanidade ainda deveria estar vivendo em cavernas. Se você busca os segredos mais profundos da história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma descoberta que pode reescrever o passado. Prepare-se para uma jornada épica rumo ao impossível. No verão de 1998, uma expedição arqueológica liderada pela doutora Helena Volkow atravessava as montanhas remotas da Anatólia Central, na Turquia, em busca de assentamentos neolíticos. O que começou como uma missão de rotina transformou-se no descobrimento mais perturbador do século XX. Sob camadas de terra e vegetação que não eram tocadas há milênios, os instrumentos de radar de penetração no solo detectaram algo impossível: estruturas colossais dispostas em padrões geométricos perfeitos, a mais de 15 metros de profundidade. Quando as primeiras escavações começaram, a equipe ficou em silêncio absoluto. Blocos de pedra calcária, cada um pesando mais de 50 toneladas, emergiam do solo com encaixes tão precisos que uma lâmina de papel não caberia entre eles. As pedras não apresentavam marcas de ferramentas metálicas, impossível, considerando que estavam datadas preliminarmente em mais de 12.000 anos, uma época em que a humanidade mal dominava a pedra lascada. A doutora Volkow sabia que estava diante de algo que contradizia frontalmente a linha do tempo aceita da civilização humana. Nos meses seguintes, a magnitude do achado tornou-se aterradora. Não se tratava de um simples templo ou fortaleza, era uma cidade inteira, com avenidas largas, praças públicas, sistemas de drenagem sofisticados e edifícios de múltiplos andares. O mais perturbador, análises de carbono 14 e datação por luminescência confirmaram que a cidade foi construída entre 13.000 e 15.000 anos atrás, 7.000 anos antes das pirâmides do Egito, 9.000 anos antes de Stonehenge. Uma metrópole megalítica que não deveria existir estava reescrevendo a história da humanidade. Os engenheiros modernos chamados para analisar as estruturas ficaram perplexos com a engenharia empregada. As fundações da cidade penetravam até 20 metros no substrato rochoso, ancoradas por pilares de pedra que desafiavam os princípios de construção da época. Mais intrigante ainda, o alinhamento astronômico perfeito das principais avenidas coincidia com constelações que só poderiam ser observadas há mais de 13.000 anos, antes da precessão dos equinócios alterar significativamente a posição aparente das estrelas. No coração da cidade, arqueólogos descobriram uma estrutura central que parecia ser um observatório astronômico combinado com um centro cerimonial. O teto havia desabado milênios atrás, mas as paredes preservavam relevos detalhados, mapas estelares de precisão impressionante, representações de eclipses solares e lunares, e algo ainda mais desconcertante, diagramas que pareciam ilustrar ciclos cósmicos de longo prazo, incluindo o que especialistas identificaram como a precessão dos equinócios, um fenômeno que leva 26.000 anos para se completar. O sistema hidráulico da cidade demonstrava conhecimento avançado de hidrostática. Canais subterrâneos de pedra polida transportavam água através de quilômetros, mantendo pressão constante através de câmaras de equalização, uma tecnologia que os romanos só desenvolveriam 13.000 anos depois. Reservatórios profundos ainda continham resíduos minerais que indicavam filtragem deliberada da água. Quem quer que tenha construído esta cidade não apenas entendia engenharia hidráulica, dominava-a com maestria que rivaliza com a modernidade. A questão mais perturbadora não era apenas quando a cidade foi construída, mas por quem. Em 13.000 a.C., segundo todos os livros de história, a humanidade vivia em pequenos grupos nômades de caçadores-coletores. A agricultura ainda não havia sido inventada, a roda era inimaginável, e trabalhar pedra em escala monumental era simplesmente impossível. No entanto, ali estava uma metrópole que rivalizava com Roma antiga em complexidade e escala, construída por pessoas que oficialmente não deveriam ter esse conhecimento. Análises de DNA em restos humanos encontrados no local revelaram outra surpresa. Os habitantes eram geneticamente idênticos aos humanos modernos, sem nenhuma anomalia ou característica desconhecida. Não eram uma espécie perdida ou extraterrestres, eram nossos ancestrais diretos, Homo sapiens como nós. Mas como humanos anatomicamente idênticos a nós poderiam ter capacidades tecnológicas tão díspares? Uma população construía cidades megalíticas enquanto outras viviam em cavernas. A história oficial da evolução cultural humana estava sendo destruída bloco por bloco. Os artefatos encontrados na cidade contavam uma história ainda mais enigmática. Ferramentas de obsidiana com polimento que só poderia ser alcançado com abrasivos especializados. Joias elaboradas mostrando técnicas de lapidação que exigiriam instrumentos de precisão. E mais desconcertante, objetos metálicos compostos de ligas complexas, bronze refinado em uma época 8.000 anos antes da suposta idade do bronze. Cada descoberta era uma impossibilidade empilhada sobre outra impossibilidade. No extremo norte da cidade, escavações revelaram o que rapidamente foi apelidado de a Biblioteca de Pedra. Tratava-se de um complexo de câmaras interconectadas cujas paredes eram completamente cobertas por inscrições, não pictogramas simples, mas um sistema de escrita complexo e desconhecido. Milhares de símbolos organizados em colunas precisas, alguns repetidos em padrões que linguistas identificaram como possível sintaxe gramatical.
Se confirmado, seria o sistema de escrita mais antigo já descoberto, antecedendo a escrita cuneiforme suméria em mais de 8.000 anos. A doutora Volkow reuniu uma equipe internacional de criptógrafos, linguistas e matemáticos para decifrar as inscrições. Após meses de análise, padrões começaram a emergir. Algumas seções pareciam ser registros astronômicos, listagens de eventos celestes com precisão matemática. Outras continham o que poderiam ser listas de recursos, inventários ou registros administrativos. Mas havia seções inteiras que permaneciam impenetráveis, repletas de símbolos que não se repetiam em frequência suficiente para permitir análise estatística, possivelmente conhecimento técnico ou filosófico de natureza desconhecida. O mais extraordinário foi encontrado na câmara central da biblioteca, uma parede inteira dedicada ao que parecia ser uma narrativa histórica. As imagens gravadas mostravam a própria cidade sendo construída, mas não por multidões de trabalhadores arrastando pedras com cordas. Os relevos sugeriam algo diferente. Pequenos grupos usando ferramentas não identificáveis, pedras sendo movidas com facilidade aparente, técnicas que desafiavam compreensão. Na sequência final, a cidade aparecia abandonada, coberta por águas crescentes. Era um registro do fim, um dilúvio que forçou a evacuação total da metrópole megalítica. Geólogos chamados para analisar os estratos sedimentares ao redor da cidade confirmaram o inimaginável, evidências claras de inundação catastrófica datando de aproximadamente 12.800 anos atrás, exatamente coincidindo com o fim do Drias recente, um período de resfriamento global súbito. Camadas de sedimentos marinhos foram encontradas até 300 metros acima do nível atual do mar Mediterrâneo. Algo de proporções bíblicas havia engolfado não apenas esta cidade, mas potencialmente toda uma civilização costeira avançada. A teoria que emergiu era simultaneamente fascinante e aterrorizante. Por volta de 12.800 anos atrás, o planeta passou por uma mudança climática abrupta, possivelmente desencadeada pelo impacto de fragmentos cometários ou colapso súbito de geleiras massivas. O nível dos oceanos subiu drasticamente em questão de décadas, não séculos. Cidades costeiras avançadas, construídas durante milênios de clima estável, foram submersas. A civilização que construiu esta metrópole megalítica pode ter sido completamente apagada, seus sobreviventes dispersos, seu conhecimento perdido. Esta descoberta explicaria um dos maiores mistérios da arqueologia. Por que civilizações avançadas parecem surgir subitamente por volta de 5.000 a.C. no Egito, Mesopotâmia e outras regiões? Talvez não surgissem do nada, talvez fossem os fragmentos sobreviventes de uma civilização anterior muito mais avançada, reconstruindo o que podiam lembrar após o cataclismo. As pirâmides, Stonehenge, os templos megalíticos de Malta, todos podem ser ecos distorcidos, tentativas de reconstruir tecnologias antigas por sociedades que haviam perdido o conhecimento original. Conforme a pesquisa avançava, uma descoberta adicional aumentava o mistério. Símbolos encontrados na cidade megalítica turca começaram a aparecer em sítios arqueológicos ao redor do mundo, lugares sem conexão aparente entre si. Espirais triplas idênticas foram encontradas em tumbas neolíticas na Irlanda, templos na ilha de Malta e petroglifos na Amazônia. Círculos concêntricos com o mesmo número de anéis apareciam em cavernas australianas e ruínas andinas. Seria coincidência, ou evidência de uma rede cultural global muito anterior ao que acreditávamos possível. Antropólogos céticos argumentavam que símbolos geométricos simples poderiam surgir independentemente em culturas diferentes. A mente humana naturalmente gravita para padrões. Mas estes não eram símbolos simples. Eram sequências complexas, combinações específicas, proporções matemáticas exatas. A probabilidade estatística de surgimento independente e idêntico em 5 continentes era astronomicamente baixa. Algo mais estava acontecendo: comunicação, migração ou memória cultural compartilhada de origem comum. A hipótese mais radical, proposta pela própria doutora Volkow, era que a cidade megalítica turca poderia ter sido um centro de uma rede comercial e cultural muito mais vasta, uma civilização marítima global que existiu durante o Pleistoceno tardio. Quando o cataclismo veio, refugiados levaram seus símbolos, conhecimentos e tradições para locais distantes, estabelecendo os fundamentos das culturas megalíticas que surgiram milênios depois. Não era difusionismo simples, era semente de civilizações dispersa pelos sobreviventes de um mundo perdido. O que mais intrigava os pesquisadores eram as ferramentas de construção, ou melhor, a ausência delas. Em canteiros de obras antigas, sempre encontramos ferramentas quebradas, moldes descartados, resíduos de produção. Na cidade megalítica turca, quase nada. Algumas poucas ferramentas de pedra polida, mas totalmente inadequadas para cortar e mover os blocos colossais. Era como encontrar o Coliseu romano, mas sem descobrir martelos, cinzéis ou guindastes. Como estas estruturas foram realmente construídas? Experimentalmente, engenheiros modernos tentaram replicar os métodos de construção usando apenas ferramentas disponíveis há 13.000 anos. Mesmo com dezenas de trabalhadores e meses de esforço, não conseguiram mover blocos de 50 toneladas mais do que alguns metros, muito menos erguê-los a alturas de vários andares e encaixá-los com precisão milimétrica. Tentativas de cortar calcário usando ferramentas de pedra produziram superfícies irregulares, nada parecido com o polimento perfeito observado nas ruínas.
A conclusão perturbadora: ou esta civilização antiga possuía tecnologias não preservadas, ou entendiam princípios físicos que perdemos. Algumas teorias especulativas surgiram. Registros de som de alta frequência para fraturar pedra ao longo de linhas desejadas. Conhecimento de pontos de ressonância na estrutura cristalina da rocha. Técnicas de amolecimento térmico usando materiais orgânicos perdidos. Ou algo ainda mais extraordinário: compreensão de campos gravitacionais que permitiria reduzir efetivamente o peso das pedras durante o transporte. Sem evidências físicas, permaneciam apenas especulações, mas a impossibilidade dos métodos convencionais forçava a mente para territórios cada vez mais improváveis. Retornando à estrutura central da cidade, astrônomos fizeram análises detalhadas dos mapas estelares gravados nas paredes. A precisão era perturbadora. Posições de estrelas, planetas e constelações correspondiam exatamente ao céu de 13.000 anos atrás, levando em conta a precessão dos equinócios. Mas havia mais: registros de eventos astronômicos que aparentemente se estendiam por séculos, talvez milênios. Esta civilização não apenas observava os céus, estudava-os sistematicamente por gerações, acumulando conhecimento astronômico comparável ao que só reapareceria com os babilônios, 10.000 anos depois. Um detalhe específico chamou a atenção dos astrônomos: a representação destacada de um evento específico, um alinhamento planetário combinado com um eclipse solar. Usando software de astronomia moderna, calcularam quando tal evento teria ocorrido. A data: 12.856 a.C., apenas décadas antes da evidência geológica da Grande Inundação. Seria coincidência, ou os construtores da cidade sabiam que algo catastrófico estava por vir? Teriam tentado registrar um último alinhamento significativo antes do fim de seu mundo? Mais intrigante ainda, alguns relevos mostravam o que pareciam ser objetos celestes não identificados, cometas, talvez, mas representados de forma curiosamente detalhada, com trajetórias calculadas. Uma teoria emergiu: teriam os construtores da cidade observado e rastreado os fragmentos cometários que eventualmente impactariam o planeta ou desencadeariam o colapso glacial que causaria a inundação. Poderiam ter previsto seu próprio fim, mas sido incapazes de evitá-lo? O observatório poderia ser não apenas um centro de conhecimento astronômico, mas também uma estação de alerta precoce de desastres cósmicos. Em 2003, 5 anos após a descoberta inicial, sensores de radar identificaram anomalias profundas sob o centro da cidade, vazios que não correspondiam a nenhuma estrutura conhecida. Escavações cuidadosas revelaram um sistema de túneis que descendiam mais de 40 metros na rocha sólida, terminando em uma série de câmaras seladas. As portas de pedra pesavam toneladas e haviam sido lacradas deliberadamente. Quando finalmente foram abertas, o ar que escapou estava pressurizado, preservado por mais de 12.000 anos. No interior das câmaras, a equipe encontrou algo sem precedentes: artefatos deliberadamente preservados. Recipientes de cerâmica lacrados contendo sementes de plantas há muito extintas. Instrumentos de metal em condições perfeitas de conservação, suas funções ainda misteriosas. E mais notável: placas de pedra cobertas com os mesmos símbolos da biblioteca, mas dispostos de maneira diferente, mais técnicos, mais diagramáticos, como manuais de instruções. Alguém havia deliberadamente criado uma cápsula do tempo, esperando que um dia fosse descoberta. A interpretação da doutora Volkow era comovente: os construtores sabiam que o fim estava próximo. Não podiam salvar sua cidade, mas podiam tentar salvar seu conhecimento. Selecionaram cuidadosamente o que preservar: não tesouros, não riquezas, mas informação. Sementes para reconstruir a agricultura. Ferramentas para reaprender tecnologia. Registros escritos para transmitir conhecimento. Era uma mensagem através do tempo, de uma civilização condenada para quem quer que viesse depois. Era esperança cristalizada em pedra e metal, a recusa em deixar que tudo fosse esquecido. O avanço na decifração da escrita antiga veio de uma fonte inesperada. Um linguista especializado em línguas indígenas da América do Sul notou similaridades estruturais entre os símbolos da cidade megalítica e certos glifos usados por culturas pré-colombianas. Aplicando princípios linguísticos comparativos, a equipe conseguiu decifrar aproximadamente 30% dos textos, o suficiente para começar a entender fragmentos da mensagem deixada pelos construtores. O que leram mudou tudo. Os textos falavam de uma confederação de cidades costeiras que se estendia por 3 continentes. Comércio de obsidiana, cobre e conhecimento astronômico. Centros de aprendizado onde escribas estudavam por décadas. Uma rede civilizacional unida não por império e conquista, mas por compartilhamento de conhecimento e observação dos céus. E repetidamente, mencionavam o grande ciclo e o retorno das águas, uma preocupação obsessiva com eventos cataclísmicos periódicos. Eles sabiam. Suas tradições orais ou registros anteriores haviam preservado memória de cataclismos passados. Lost World Map a Estitic. Um texto específico era particularmente profético. Traduzido literalmente: quando as estrelas retornam à primeira casa e o sol escurece em plenitude, as águas virão novamente. Preservamos o que sabemos para aqueles que redescobrirão. Que não repitam nossos erros. Que observem os céus. Que recordem que tudo retorna. Era simultaneamente um alerta e um testamento.
a voz de uma civilização enfrentando seu fim, implorando que aqueles que viessem depois aprendessem de seu destino. Evidências arqueológicas começaram a formar um mosaico perturbador. Por volta de 12.000 a.C., sítios em todos os continentes mostram chegada súbita de pessoas com conhecimentos avançados, técnicas de agricultura sofisticadas, astronomia, trabalho em pedra monumental. Em Göbekli Tepe, na Turquia, pilares megalíticos surgem do nada. Em Malta, templos de pedra impossíveis para a época. No Peru, construções megalíticas em Tiahuanaco. Não eram desenvolvimentos locais graduais, eram chegadas súbitas, como se refugiados de algum lugar trouxessem conhecimento pronto. Análises genéticas de populações modernas revelaram mais uma peça do quebra-cabeça. Existe um componente genético misterioso presente em pequenas porcentagens em populações de todos os continentes, uma linhagem antiga que geneticistas chamam de fantasma, porque aparece nos genes mas não tem correspondência com nenhum grupo conhecido. Os primeiros portadores deste DNA fantasma surgem em registros arqueológicos exatamente por volta de 12.000 a.C. Seriam os sobreviventes da civilização megalítica, seus descendentes agora diluídos em todas as populações humanas? Mitos e lendas de culturas ao redor do mundo ganharam nova perspectiva. Praticamente todas as civilizações antigas preservam histórias de dilúvios cataclísmicos e homens sábios que vieram depois, ensinando agricultura, astronomia e construção. Os sumérios falavam dos Apkallu, sábios de antes do dilúvio. Os egípcios mencionavam os seguidores de Horus que trouxeram conhecimento. As culturas mesoamericanas reverenciavam Quetzalcoatl, o portador do conhecimento. E se não fossem mitos? E se fossem memórias distorcidas de refugiados reais de uma civilização real, dispersos pelo cataclismo? Como era de se esperar, a comunidade arqueológica convencional reagiu com ceticismo feroz. Críticos argumentavam que a datação poderia estar incorreta, que contaminação de amostras explicaria as idades impossíveis. Outros sugeriam que estruturas naturais estavam sendo interpretadas erroneamente como construções humanas. O debate acadêmico tornou-se acalorado, dividindo a comunidade entre aqueles que viam evidências de uma civilização perdida e aqueles que se recusavam a abandonar o modelo estabelecido da história humana. A doutora Volkow e sua equipe responderam com rigor científico impecável. Múltiplas amostras de datação por diferentes laboratórios independentes confirmaram as datas. Análise geológica detalhada dos estratos excluiu formações naturais. Padrões arquitetônicos claramente intencionais, não erosão aleatória. Cada crítica foi abordada metodicamente com mais evidências, mais testes, mais verificações. Mas para muitos acadêmicos, nenhuma quantidade de evidência seria suficiente. A descoberta simplesmente desafiava demais o paradigma estabelecido. O debate, porém, teve um efeito inesperado, despertou interesse global. Outras equipes arqueológicas começaram a reexaminar sítios antigos com novos olhos. Em 2007, uma cidade submersa foi descoberta ao largo da costa da Índia, com estruturas megalíticas a 40 metros de profundidade, exatamente onde o litoral teria estado 12.000 anos atrás. Em 2009, formações inexplicáveis foram encontradas no leito marinho do Mediterrâneo Oriental. Em 2012, estruturas anômalas emergiram de escavações na Amazônia. Cada nova descoberta fortalecia o caso. Talvez a história da civilização humana precisasse realmente ser reescrita. Engenheiros continuavam perplexos com aspectos específicos da construção megalítica. Um detalhe chamava particular atenção: os blocos de pedra apresentavam furos de perfuração absolutamente cilíndricos, com paredes internas polidas e profundidade uniforme, algo extremamente difícil de conseguir mesmo com brocas modernas de diamante. Tentativas de replicar estes furos usando ferramentas de pedra ou bronze primitivo falharam completamente. As perfurações antigas eram tecnicamente superiores às tentativas modernas usando métodos antigos. Análises metalúrgicas dos poucos objetos metálicos encontrados revelaram outra anomalia. As ligas não eram simplesmente bronze primitivo, eram composições complexas otimizadas para propriedades específicas: resistência à corrosão, dureza, flexibilidade. Uma faca em particular continha traços de vanádio e titânio em proporções que sugeriam conhecimento de metalurgia avançada, não descoberta acidental. Como esta civilização antiga havia desenvolvido conhecimento de ligas que a humanidade só redescobriria no século XX? A possibilidade mais perturbadora era que o que encontramos possa ser apenas o que sobreviveu. Metais corroem, madeira apodrece, tecidos desaparecem, papéis se desfazem. Após 12.000 anos, apenas o mais durável permanece: pedra e cerâmica. E se a civilização megalítica possuísse também tecnologias feitas de materiais perecíveis? Instrumentos de precisão em madeira dura, dispositivos têxteis sofisticados, conhecimento registrado em materiais orgânicos, tudo perdido, deixando apenas as estruturas de pedra como testemunho silencioso de capacidades que jamais compreenderemos totalmente. Hoje, mais de 2 décadas após a descoberta inicial, a cidade megalítica na Anatólia permanece parcialmente escavada, um projeto que pode levar séculos para ser completado. A cada temporada de escavação, novos mistérios emergem. Câmaras ainda seladas esperam para revelar seus segredos. Seções inteiras da cidade permanecem enterradas.
E sempre a mesma pergunta assombradora: se esta cidade existiu, quantas outras jazem submersas sob os oceanos ou enterradas sob sedimentos milenares? Os cálculos são sombrios. Durante a última era glacial, o nível do mar estava 120 metros abaixo do atual. Isso significa que milhares de quilômetros quadrados de terras costeiras, exatamente onde civilizações tenderiam a se estabelecer, hoje estão submersas. Se houve uma civilização marítima avançada há 13.000 anos, suas principais cidades estariam agora sob oceanos, inacessíveis, desconhecidas. O que encontramos na Turquia pode ser apenas uma cidade do interior, um posto avançado afastado dos grandes centros, que permanecerão para sempre perdidos sob as ondas. A descoberta da cidade megalítica não respondeu perguntas, multiplicou-as. Forçou-nos a confrontar a possibilidade de que a história humana é muito mais profunda, complexa e misteriosa do que os livros nos ensinaram. Talvez a civilização não seja um processo linear de progresso constante, mas cíclico, ascendendo, caindo, ressurgindo. Talvez já tenhamos sido grandiosos antes e esquecemos. E a pergunta que mantém arqueólogos acordados à noite: o que mais esquecemos? Que outras cidades impossíveis esperam para reescrever tudo o que pensávamos saber sobre quem somos e de onde viemos? Na primavera de 2024, a doutora Helena Volkow, agora com 68 anos, retornou à cidade megalítica pela última vez antes de sua aposentadoria. Caminhando pelas avenidas de pedra que ela havia ajudado a revelar, sentiu uma conexão profunda com os construtores perdidos. Pessoas reais, com esperanças e medos, que trabalharam suas vidas inteiras erguendo monumentos que julgavam eternos, sem saber que tudo seria esquecido por 12.000 anos. Mas não foi completamente esquecido. A mensagem atravessou o abismo do tempo. A verdadeira lição da cidade megalítica não é sobre tecnologia perdida ou cronologias reescritas. É sobre resiliência humana. Uma civilização enfrentou seu fim e escolheu não apenas se entregar ao desespero, mas preservar conhecimento para o futuro. Eles confiaram que alguém, algum dia, encontraria o que deixaram. E estavam certos. Através de 650 gerações, através de cataclismos e eras glaciais e o surgimento e queda de impérios incontáveis, a mensagem sobreviveu. Nós existimos. Éramos avançados. Caímos. Aprendam conosco. Recordem. E assim, a cidade megalítica que não deveria existir nos lembra de nossa própria fragilidade e potencial. Civilizações podem ser apagadas, mas o conhecimento preservado com cuidado pode sobreviver. Somos todos herdeiros de sobreviventes, de catástrofes que mal compreendemos, de conhecimentos que perdemos e redescobrimos. Sob nossos pés, sob nossos oceanos, ainda podem jazer segredos de quem fomos. E talvez, se formos sábios, preservaremos nossa própria mensagem para aqueles que virão 12.000 anos depois de nós. Porque tudo retorna. Tudo é redescoberto. E a história, como os construtores sabiam, é muito mais longa do que imaginamos. Esta foi a história da cidade megalítica que não deveria existir, mas existe, reescrevendo silenciosamente o passado humano. Se você ficou fascinado por este mistério ancestral, inscreva-se no canal Fragmentos Vivos para mais descobertas que desafiam a história oficial. Ative as notificações para não perder quando revelarmos o próximo segredo que o tempo tentou esconder. Deixe seu like se esta jornada através de 12.000 anos tocou você, e comente qual aspecto desta civilização perdida mais lhe intriga. Nos vemos na próxima descoberta. Porque a história verdadeira está apenas começando a ser desenterrada.